através de Cristo, ele vai levar a uma conclusão gloriosa. Não ficaremos pelo caminho, não seremos abandonados nem destruídos. O destruidor não terá nenhum poder sobre a nossa fé. O destruidor não terá nenhum poder sobre a vida da Igreja de Cristo, sobre o corpo de Cristo. Porque a nossa vida é Cristo e a nossa vitória é Cristo. Um outro texto que eu quero pegar para começar a falar da doutrina é a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, no seu capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. Timóteo 4, do 6 ao 8. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A vida do apóstolo Paulo impressiona a todos. Ela é razoavelmente documentada no livro de em Atos dos Apóstolos e também nas cartas que Paulo escreveu. Então, a vida, o sofrimento, a oposição que ele sofreu, para nós não é difícil sabermos e entendermos. Não sabemos tudo a respeito de todos os apóstolos do Senhor, mas sabemos alguma coisa a respeito de vários deles, e os pesquisadores acreditam ter achado referências a praticamente todos daquele período, e tem publicações diversas nessa área sobre os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem literatura aí que dá uma ideia razoável do que tenha acontecido na vida deles. Sabemos que no final da sua vida, da sua carreira, o apóstolo Paulo estava preso e prestes a ser executado. Ele era cidadão romano por direito de nascimento, ou seja, o pai dele recebeu esse título de cidadão romano e ele herdou os direitos de cidadania. E os romanos tinham uma certa compaixão ou misericórdia ao executar um cidadão romano. Eles não impunham um sofrimento muito intenso. Eles cortavam, decepavam a cabeça. Foi assim que o apóstolo Paulo provavelmente foi executado. Isso, na visão deles, é misericórdia, era compaixão, era uma execução rápida, muito diferente do intenso sofrimento a que eram submetidos as pessoas que não tinham a cidadania, e entre as que não tinham a cidadania, principalmente as que não tinham nenhuma relevância social, política e econômica, os pobres, que morriam por crucificação. Muitas vezes eles usaram isso, e era uma morte terrível, excruciante, lenta e muito dolorosa, terrivelmente humilhante. O apóstolo Paulo estava pronto para sofrer as consequências da sua vida de fidelidade a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo considerava-se, não é todo mundo que fala isso, que pode falar isso com a mesma vida, com o mesmo vigor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cheguei ao fim. Cheguei ao fim da minha jornada, cheguei ao fim do meu ministério, cheguei ao fim da minha vida, da minha existência aqui. Estou pronto. A coroa da justiça está reservada para mim. Eu consegui. Realmente digno de aplauso o testemunho de vida do apóstolo Paulo. E não só o apóstolo Paulo.
Dezenas de outros homens e mulheres, centenas de outros homens e mulheres, milhares de outros homens e mulheres foram capazes de combater o bom combate, de guardar a fé, de estar apto, de estar pronto, sem medo, sem reserva, na hora que o fim chegava, sem nenhum medo de encontrar-se com o Senhor, porque tinham plena consciência da vida que lhes é reservada, da vida eterna, da vida em Cristo. O céu os aguardava, o céu os aguarda. Vemos hoje que muitas pessoas não têm essa confiança, não têm essa alegria, não têm essa disposição, não têm esse caráter formado, não têm esse embasamento ou essa solidez. Aqui entra essa pausa que nós fizemos para falarmos da importância da doutrina, das doutrinas cristãs. Algumas pessoas pensam que a atividade da igreja era basicamente evangelismo. E é evangelismo. É o fortalecimento da vida cristã. Mas havia, sim, doutrina. As doutrinas cristãs estavam lá na sua essência. Os apóstolos de Jesus Cristo estavam lá preparados para o ensino, e eles assim agiam, eles assim faziam. Havia um corpo selecionado pelo Espírito Santo, vocacionado para o ensino, não era para quem queria, era para aqueles que, pela graça de Deus, eram considerados aptos. Então é uma atividade muito séria no ministério cristão, o ministério do ensino, o ensino das doutrinas cristãs. Parte do estrago que o inimigo ou os inimigos fazem nas igrejas mundo afora é devido à falta de solidez doutrinária, devido à falta de conhecimento adequado das verdades cristãs, da verdade do Evangelho, de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, de quem nós somos em Cristo, de quem nós seremos em Cristo. Onde estamos, onde estaremos, porque aqui estamos, e o que acontecerá conosco. Não há tanta solidez assim nessas igrejas que você vê destruídas, arruinadas. Não falo só no aspecto material, mas na vida dos seus membros, no não bom testemunho daqueles que ali estão em nome do Senhor Jesus. Então a doutrina, ela é sim muito importante. Ela sempre, Timóteo, por exemplo, foi, se eu não me engano, ele foi deixado em Éfeso. Efésios, Timóteo foi deixado não em Éfeso, deixa eu ver aqui. Timóteo foi deixado em Éfeso para preparar um corpo de mestres, de pessoas aptas ao ensino. O apóstolo Paulo o havia deixado lá. A primeira igreja aqui que nós falamos de Apocalipse, Éfeso, tem-se a impressão que Timóteo foi bastante sugado por aquela igreja no tempo em que lá permaneceu, considerando a força das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para ele, encorajando ele, chamando ele à responsabilidade do seu ministério, chamando ele para a confiança, para a fé em Jesus Cristo. E, como eu já disse, eu creio que ele assim venceu. A doutrina, o ensinamento que me preocupou em trazer aqui é chamado união com Cristo. E eu quero deixar aqui uma exposição breve. Atualmente eu tenho lido algumas obras. Várias outras eu já li ao longo desses anos, mas eu peguei uma que eu ainda não tinha lido, só dado uma olhada assim. Estava lendo o Dr. Robert Culver,
né? E gostei da apresentação dele, da exposição dele, da doutrina, da importância da doutrina, mas eu procurei também no material que eu tenho aqui, em alguns livros que eu tenho aqui, então Dr. Culver, Augustus Strong, Louis Berkhof, Miller Erickson, Wayne Grudem e Schaeffer. E o Schaeffer também. Schaeffer é uma teologia sistemática de cunho dispensacionalista. São quatro volumes. O último é de alguns esboços lá das principais doutrinas e anotações. Schaeffer dá um pouco de trabalho porque ele tem, obviamente, lá uma formação reformada, mas ao mesmo tempo ele está envolvido no que na época e ainda hoje é conhecido como dispensacionalismo. Estava na origem essa maneira de interpretar, né? Então ela já é sabido que a teoria, vou falar teoria dispensacionalista, ela cria alguns embaraços, ela cria algumas dificuldades para o cristão quando nós interpretamos as grandes doutrinas da Bíblia, as grandes doutrinas da fé. Aí acabamos enxergando alguma coisa que fica difícil de aceitar alguns pontos. Não que a ideia em si seja totalmente reprovável, seria mais uma ferramenta para você analisar por períodos a progressão da revelação. Então, quando você estuda o desenvolvimento da doutrina ou a progressão da revelação de Deus à humanidade, você vê há períodos de fato. Só que na dispensação essa ruptura cria-se um abismo de um para o outro. Os reformados se preocupam mais com a continuidade do Antigo para o Novo Testamento. Então procuram ressaltar a continuidade da revelação através desses diversos períodos e acabam dando saltos. Mas o Schaeffer é interessante você estudar, ele explana razoavelmente bem, para mim muito bem, muito melhor do que eu, apresenta os questionamentos e as possibilidades de resposta. Erudição, nós encontramos no doutor aqui Augustus Strong. Solidez nós encontramos no Charles Hodge. Esses homens são incomparáveis, não há como tentar comparar essa geração com a geração desses homens. São homens de uma cultura, de uma erudição. Berkhof, não estou falando, estou falando aqui do Strong, uma erudição fantástica. Se ele foi tão bom pregador quanto escritor, era agradabilíssimo, na minha opinião, ouvir as pregações desse homem. A solidez aqui do Hodge, a Charles Hodge, a maneira com que ele explana as doutrinas bíblicas é uma coisa fantástica, né? Homens, aparentemente, pelo que demonstram nos seus escritos, homens tementes a Deus, homens religiosos, homens fiéis ao Senhor, homens de sua época, mas cujas vidas foram agraciadas com a fé em Cristo Jesus, mentes transformadas, incrivelmente aptas ao ensino e à instrução. O Louis Berkhof é um professor nato. A capacidade didática dele, para mim a preocupação dele é sempre muito didática, ele explana com facilidade essas questões e apresenta até as dúvidas que surgiram da apresentação da doutrina e as explica, as expõe e já estão lendo a teologia sistemática do Berkhof. Você já tem uma espécie de terapia para as dificuldades que você enfrentará ou que os seus alunos ou sua igreja enfrenta ao ouvir a doutrina cristã. Erickson também, ele apresenta um material, já apresenta o propósito, é um esboço de aula praticamente, né?
e apresenta o propósito, o objetivo, o que precisa ser desenvolvido, aprendido. Também apresenta um questionário que facilita a revisão do tema. Então, as teologias sistemáticas aqui do Culver, Strong, Berkhoff, Erickson, e eu peguei aqui Dr. Wayne Grudem, eu creio que é assim que se pronuncia. Eu peguei algum material dele porque foi através da leitura dele que, por ser simples, na época em que eu li pela primeira vez, já tem 20 anos que eu li esse Wayne aqui, tem mais de 20 anos que eu li, e gostei muito, me interessei muito. Na época me chamou a atenção e na época eu já estava criando uma certa maturidade nesse aspecto, então me causou um impacto interessante, uma necessidade de aprender mais, né? E me trouxe também uma tranquilidade, uma certa serenidade em relação à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando se fala de instrução, de doutrina, elas não nos fortalecem no sentido de uma experiência espiritual ou mística, ou algo que se imagina, que se deseja nesse cunho renovação, espiritualidade pentecostal ou qualquer coisa desse tipo. Não. As doutrinas, elas fortalecem a nossa mente, o nosso espírito, e a dedicação correta ao estudo das doutrinas fortalece o cristão e prepara para os embates da vida. E esse fortalecimento, essa disciplina, esse exercício deve chegar ao ponto de formar um subconsciente. Então, o estudo superficial, de pouco interesse, pode trazer resultados nada agradáveis. Eu vou ler a introdução. Estou lendo aqui, Dr. Wayne Grudem, eu acho que é mais ou menos isso que se pronuncia. É da editora, publicado no Brasil pela editora Vida Nova. E no que diz respeito à doutrina da união com Cristo, ele usa material emprestado do Dr. John Murray, ou Murray, que é publicado pela Cultura Cristã no Brasil, é publicado como Redenção Consumada e Aplicada. Eu não tenho esse livro dessa editora. Os teólogos que eu citei, o material deles aqui é publicado, o Culver pela Shed, o Strong pela Agnus, o Rod pela Agnus também, o Erickson pela Vida Nova, o Wayne Grudem pela Vida Nova, o Schaeffer pela Agnus, e essa Redenção Consumada e Aplicada pela Cultura Cristã. Então é material digno de estar na biblioteca de quem tem algum interesse em aprender um pouco mais sobre a doutrina. Eu vou ler, eu tenho em mente uma maneira que eu explico, mas eu vou ler em respeito à fonte da qual eu tirei e não vou querer parecer estar deturpando. Já deixei claro que o plágio não é algo que nós aceitamos. A união com Cristo tem sua fonte na eleição de Deus Pai antes da fundação do mundo, e sua fruição está na glorificação dos filhos de Deus. A perspectiva do povo de Deus não é estreita, é ampla e duradoura. Não está limitada por espaço e tempo. Tem a sua vastidão da eternidade. A sua órbita tem 2 focos, sendo um o amor da eleição de Deus Pai nos desígnios da eternidade, e o outro, a glorificação com Cristo na manifestação da sua glória. O primeiro, a eleição de Deus Pai, não teve início. O segundo, a glorificação com Cristo, não tem fim. Por que o crente abriga com tanta alegria a ideia do desígnio determinado de Deus? Porque quando
Porque pode ele ter paciência nas perplexidades e nas adversidades do presente? Porque pode ter uma firme confiança acerca do futuro, alegrando-se na esperança da glória de Deus? É porque ele não pode pensar no passado, no presente ou no futuro, independentemente da união com Cristo. Basicamente aqui uma apresentação do que é essa doutrina. Assim define a união com Cristo. Podemos definir a união com Cristo do seguinte modo: a união com Cristo é uma expressão usada para resumir diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Entre essas relações se inclui: estamos em Cristo, Cristo está em nós, somos semelhantes a Cristo e estamos com Cristo. Essa é uma breve leitura, uma breve apresentação do que é a doutrina. A apresentação é doutrinária, é teológica, é filosófica. E quando se fala da eleição, muita gente torce o nariz. Deveria ser uma doutrina que nos traz alegria. Mas quando fala que fomos eleitos em Cristo antes da fundação, antes da criação, algumas pessoas têm alguma dificuldade. Porque nós podemos imaginar da criação até o momento que nós estamos vivendo e podemos fazer suposição em relação ao futuro, que a palavra de Deus declara, anuncia para nós. Podemos fazer alguma especulação, temos muita certeza, muita confiança, mas não sabemos os detalhes. Então é sempre um ato de fé. Mas dizer que antes que o mundo viesse a existir, nós somos eleitos, achados em Cristo, cria alguma dificuldade para algumas pessoas. Com o tempo, com o devido exercício, com a devida leitura, você entenderá que isso vai te trazer profunda alegria. Tá? Nós estamos com Cristo. Eu vou te passar aqui um pequeno esboço, eu não vou explanar sobre tudo. Estamos em Cristo, no plano eterno de Deus, durante a vida de Cristo na terra, na cruz, na sepultura, no céu. Durante a nossa vida hoje, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, temos nova vida em Cristo. Todos os nossos atos podem ou devem ser realizados em Cristo. Nele, em Cristo, temos nova vida. Todos os cristãos juntos formam um só corpo em Cristo. Portanto, em Cristo somos chamados para a salvação, Em Cristo somos regenerados, em Cristo somos justificados, em Cristo morremos, em Cristo encontramos ou temos a ressurreição. Vivemos e existimos em Cristo, formamos um só corpo em Cristo. Por isso Cristo está em nós. Devemos e somos semelhantes a Cristo. Portanto, devemos imitá-lo e agir como Ele. E finalmente, estamos com Cristo. Onde Cristo está, nós estamos também. Então, a apresentação simples desses ensinamentos cria embaraço, porque algumas pessoas têm dificuldade em aceitar que a salvação é pela graça. A salvação não exige nada do pecador. Essa é uma grande verdade. Ah, mas é preciso fé. Mas a fé é igualmente um dom. Ah, mas precisa arrependimento. O arrependimento também é um dom. Um exercício que se deveria fazer é pegar as doutrinas da aplicação da salvação, e você pega o dicionário, lê, estuda, e você pega aqui os evangelhos e os escritos dos apóstolos e vai procurando. Você vai encontrá-las todas
todas, é motivo de alegria e também nos reduz a nossa posição diante de Deus. Nós éramos vistos em Adão. Adão é o pai. Adão fracassou terrivelmente, e com ele a humanidade. O pecado dominou. Mas a doutrina fala que antes de criar, já havia em Deus o propósito de salvar, ou redimir, ou resgatar em Cristo Jesus. O que nós pensamos ou imaginamos de igreja, pelo menos de forma ideal, ela já existia antes da criação do mundo. Então, esse é um raciocínio que dá um certo trabalho. Eu vi um vídeo, é uma ponte na China, é uma ponte construída num penhasco, e apesar da estrutura metálica, ela é de vidro, um material lá transparente. Então a pessoa, quando chega para caminhar sobre aquela ponte lá, ela tem uma sensação visual de nada, de que está no abismo. E é curioso ver como algumas pessoas reagem, né? As pessoas tremem, choram, se jogam, né? Precisam ser arrastadas, perdem as forças, né? Eu quero crer que, se um dia por algum motivo estiver naquelas regiões, não vou envergonhar ninguém. Vou caminhar sobre a ponte de vidro, vou dar a volta lá, entrar, sair sem nem perder o fôlego, sem nem transpirar. Mas algumas pessoas se desesperam, e se desesperam muito, à procura de um apoio visual, porque ela está pisando em algo, a solidez sob os pés dela, mas como ela não é capaz de enxergar aquilo, ela se desespera e chora e se joga. As laterais são até altas, porque para evitar um risco de algum acidente ou de algum incidente. Quando a Bíblia declara que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, antes que houvesse universo, antes que houvesse terra, antes que houvesse vida, algumas pessoas se sentem como, na minha opinião, como alguns daqueles homens e mulheres que estão sob aquela ponte de vidro e não têm apoio visual, muito embora estejam caminhando sobre uma plataforma sólida. Nós dependemos muito do que nós vemos e dependemos muito do que acreditamos ser capazes ou não de fazer por nós. O Armínio hoje também tem um amplo material muito divulgado aí, muita gente estuda. Os arminianos consideram imprescindível que no processo de salvação o pecador tenha algo a oferecer. O pecador tenha sido capaz de, por conta própria, decidir sobre algo. Eu nunca me dediquei muito a ele, muito embora muitas ideias dele tenham contaminado muitas igrejas evangélicas, né? Muitas igrejas evangélicas e também igrejas pentecostais ou reformadas. Muito embora existam igrejas reformadas ou meio pentecostais, avivadas, igrejas eles chamam de avivados para não chamar de pentecostal. Interessante que a diferença entre 6 e meia dúzia no Brasil é uma coisa fantástica, né?
o sujeito às vezes partilha ali da mesma comida, mas fala, não, o meu prato é diferente, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas ele não, né, os ensinos dele foram condenados por um sínodo, né, não foi muito aceito, mas teve ampla divulgação. Na minha opinião, o material dele serviria assim como ciência aplicada, uma tentativa de uma psicologia da fé, né? Tentar entender a reação humana, o espírito humano, a alma humana, a mente humana, nesse processo de Deus nos salvando. Mas está lá, eu não vou mudar o que foi dito ou escrito. Porque às vezes a rejeição plena de algo ou de alguém só cria o recrudescimento e uma separação e acaba impossibilitando uma reunião ou uma restauração aqui. Mas isso é problema das igrejas históricas lá, deles e daqueles que eles declararam que os ensinamentos não eram válidos, não eram aceitos. Muito embora tenha hoje ampla divulgação e as pessoas usem com muita frequência. Como usam também, eu citei alguns aqui dos que eu li, estudei de novo esses dias antes de entrar no tema, mas todos são unânimes em declarar que o João Calvino dedicou amplo espaço a esse tema no trabalho dele, na obra dele. Confesso, nunca li as Institutas. Talvez no futuro, quando eu tiver aí alguma paciência, né, eu procure ler, mas não é outra obra gigantesca que consome tempo e a escrita deles, mesmo traduzido para o português, é uma leitura pesada, uma coisa que não rende, não desenvolve, não vai. Alguns escritores agora não que eu já estou velho, mas algumas obras eu li em 2, 3 dias, outras de vários volumes, nem uma semana. Então, mas são em bom português, numa linguagem que flui, uma linguagem acessível, apesar de algum nível de erudição, uma linguagem bastante acessível. Calvino, em português, mesmo em português, ele dá um certo trabalho, né? Então, mas é interessante, se alguém tiver tempo, disposição, pode ler, você só será recompensado por isso. Mas nós falávamos da sensação de perder o apoio quando entramos em contato de ensinamentos como eleição, predestinação, mas tudo na nossa vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Você pode fazer um exercício de imaginação, um exercício de visualização, você não precisa nem ter treinado para isso, você pode imaginar a crucificação. Algumas pessoas já têm na mente toda a trajetória da crucificação, desde a condenação até o Calvário, Cristo crucificado, as palavras, a retirada do corpo, as mulheres chorando, os líderes religiosos acusando, zombando, os apóstolos retirados com medo, a ousadia, a coragem das mulheres de pedirem o corpo para o sepultamento. Então, só de falar nisso, você já tem uma certa visão mental. Tudo isso já não era algo desconhecido para Cristo. Cristo, o Verbo, aquele que se fez carne, sendo perfeito e eterno, criador de todas as coisas, ele se fez homem. Não foi por um acaso, não foi sem querer. Ele se fez homem para assumir a humanidade, para resgatar a humanidade. Num raciocínio tosco, tolo, ainda que ninguém
o reconhecesse, ou que ninguém fosse, ou que a graça ninguém alcançasse, que é impossível. A humanidade criada por Deus estaria garantida na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia ensina que ele é o cabeça. E nós, a igreja, somos o corpo. Nós vivemos e existimos nele, por ele. Porque com ele estaremos. Porque ele está conosco. Ele assumiu a humanidade. O Verbo se fez carne. Ele encarnou. Tornou-se humano. E na condição de humano, mesmo não considerando que estava usurpando em nada o ser igual a Deus, ele viveu em plena obediência e humildade, em tudo fazendo a vontade de Deus, em tudo sendo guiado pelo Espírito de Deus, em tudo com o objetivo de agradar ao Pai, em perfeição, em santidão, em retidão, para que naquele momento da cruz, para o qual ele não foi arrastado, não estava reclamando da sorte como o ladrão, foi uma oferta consciente. É claro, Israel pecou, os líderes religiosos pecaram, nenhuma cidadezinha sequer falou durante o ministério de Jesus Cristo: mestre, fica conosco, mestre, seja o nosso rei. Nenhuma. Jerusalém toda virou as costas para o Messias quando ele se apresentou como tal. Não o reconheceu. Diz a Bíblia que eles estavam cegos. Eles estavam completamente cegos. Cristo sofreu a morte, ele se fez pecado, sofreu a morte, ressuscitou. Nós sabemos que o pecado foi derrotado porque Cristo ressuscitou, o pecado foi vencido, a morte não sufocou a vida, a morte não venceu a vida. Depois de algum período, ele subiu aos céus, foi visto. Antes de subir aos céus, por um grande número de pessoas, acho que 500 a Bíblia fala, e lá ele está na sua função de sumo sacerdote. Por nós intercedemos. Mas de alguma maneira nós estamos lá com ele. Não tem nenhum DNA de Cristo em nós, não tem nenhuma gota de sangue de Cristo em nós. Mas pelo Espírito Santo, essa união é formada e é mantida. O que a doutrina ensina, o que a Bíblia ensina, é que essa união é indissolúvel. Jesus nunca deixará de ser Cristo, Cristo nunca deixará de ser Jesus. É indissolúvel, é impossível que isso seja desfeito. É o que diz a doutrina. Mas como o apóstolo Paulo fala, às vezes nós nos deparamos com fogo e luz, o Lucífero, portador da luz que é fogo, que é chamas, uma luz que destrói. Uma glória que não é glória, não é de Deus, então não é glória. E nós nos assustamos. Mas ele fala nada disso. Não é necessário ter medo, muito pelo contrário. Aí vem aquelas perguntas de sempre: mas se estávamos em Cristo, se fomos vistos em Cristo, se é indissolúvel, então eu... Não. Por isso que eu não apresentei na forma como apresentaram os mestres aí,
Porque a doutrina precisa ser estudada, você precisa, não basta passar lá pela preparação, tem denominações que tem a confirmação, então vão fazer as perguntinhas, tem outras que tem a escola bíblica, e passa por aquilo ali, passa, mas não é o suficiente, isso precisa fazer parte da nossa vida, da nossa estrutura. Nós precisamos aprender a pensar, a imaginar, a raciocinar em função das verdades que acreditamos que são fundamentais. As cartas aqui é tudo doutrina. O apóstolo Paulo usava a doutrina e discorria sobre a doutrina. Nós não temos ele apresentando a doutrina. Por quê? Porque ele já tinha deixado pessoas capazes de ensinar nas igrejas, que iam preparar outros para ensinar aos demais. Essa era a luta de Timóteo, a dificuldade dele, porque os falsos mestres trazem coisas, o método rápido. É isso aqui, você... E ele ainda jovem, estava preocupado com a situação da igreja, ou pediu para alguém, ou escreveu para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo enviou 2 cartas para ele. Numa delas ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, havia um conhecimento doutrinário, uma verdade que era padrão na igreja cristã. Verdades fundamentais que os apóstolos ensinavam e que os discípulos dos apóstolos ensinavam, que as igrejas ensinavam e que os apóstolos, enquanto vivos, zelavam por este ensino, por essa doutrina. Porque senão nem os próximos apóstolos seriam capazes de visitar essas igrejas, porque não estariam falando de maneira nenhuma a mesma língua. Leva-se tempo para alguma absorção saudável dessas verdades. Então, todas as perguntas que surgem: então, se Cristo morreu por todos, todos serão salvos. Mas, se Cristo só morreu pelo que ele ia salvar, então por que? Essas questões, essas perguntas só servem para revelar a nossa situação ainda de bebê espiritual, de criança, de falta de maturidade, de alguém que não foi dominado pela verdade. E como o ensino doutrinário não envolve essas manifestações, nas igrejas que eu conheço, boa parte, avivadas ou pentecostais, não envolve a emoção, não envolve traz paz, traz tranquilidade, traz convicção, traz firmeza, traz disposição de caráter, mas ninguém vai falar em outras línguas, não vai profetizar, os céus não vão se abrir, né, não vai trazer nenhuma revelação. Então é deixado de lado, o que é um grave erro, desses anjos, desses pastores, desses ministros e dessas denominações. Então, como nós devemos agir? Então, nem precisa pregar o evangelho, aquelas perguntinhas tolas, né? Já que aqueles por quem Cristo sofreu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, certamente serão salvos, então não importa o que a gente faça. É claro que importa. Há uma ordem para se ensinar aqui, há uma ordem para se pregar. Mas então como nós devemos pregar? Não devemos lançar nossas pérolas aos porcos. Está escrito isso realmente, Jesus mesmo nos adverte a isso. Mas por outro lado, todo o ensino de Cristo, todo o ensino da igreja, ele sempre foi público. Porque ele é um ato de fé. Nós vivemos pela fé em Cristo. Se você de fato acreditar que Cristo trará a ele todo aquele por quem
Ele sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou. Você pregará o Evangelho com muito mais ousadia, e não de forma seletiva, não segundo a nossa perspectiva ou mente, porque, de fato, nós não sabemos. O eleito, o predestinado, ele não brilha no escuro. Tá? Ele não tem lá uma setinha lá indicando ali, ó, é esse, é aquele, é aquele ali. Até que a verdade do Evangelho o atinja, até que o Espírito de Deus o chame, nós só vemos pecadores. Porque foi na condição de pecadores e da condição de pecadores que nós fomos salvos e resgatados. A humanidade não foi criada num estado de neutralidade. Adão estava sob prova. Estava. Cercado de todas as oportunidades para fazer o que era certo. Só tinha um jeito dele errar. Só havia um jeito de Adão pecar. Só havia uma coisa que ele não podia fazer. Adão podia até ficar sentado lá coçando a unha do pé. Tá? Mas ele deu ouvidos à mulher, que para ele já era carne e osso, já era uma só pessoa. Ele estava identificado com Eva, já eram ambos uma só carne. Quando ela ofereceu, ele aceitou, porque o fracasso dela é o fracasso dele. Mas só tinha uma coisa que ele não podia fazer. Só tinha uma coisa que ele não podia deixar acontecer no paraíso inteiro. Em todo o bosque, em toda a bondade de Deus, que Deus o cercou de todas as benesses. Só tinha uma coisa. E ele só fez a única coisa que ele não podia fazer. Fracassou terrivelmente. Eu já falei, e a humanidade ainda assim prosperou na adversidade, porque é a vontade de Deus. Mas, encontrados na condição de pecado, por isso que o apóstolo Paulo fala que Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. É nessa condição que a humanidade foi vista. E é nessa condição que a salvação foi ordenada. E em Cristo nós fomos achados, renovados, regenerados, perdoados, santificados, purificados. Quando se fala na eternidade passada, não houve um debate, não houve um plano no sentido de traçar metas, de fazer um esboço, de escolher as melhores decisões a serem tomadas. É só uma forma de dizer que na sabedoria eterna de Deus, Ele nos concebeu em Cristo Jesus. Então nós já estávamos em Cristo. Não tinha nem DNA nosso lá. Não havia bilhões de almas em Cristo. Não. Essa união é pela fé. Nós a descobrimos pela fé, mas quem a realiza, quem a operacionaliza, e não quem a torna real é o Espírito Santo. Como eu falei, o Dr. Charles Hodge, é o Charles, não sei se é esse ou tem dois Hodge. Ele não fala muito dessa doutrina nos textos dele. Ele fala um pouquinho quando ele está falando da aplicação da redenção, mas só aqui e ali, porque naquele tempo já havia de novo os místicos, e os místicos abusam dessa doutrina. Mas não é que eles abusam da doutrina, eles distorcem a doutrina. Ainda vive aí, não sei se já morreu,
Uma pessoa que diz que ele é o novo Cristo, ele é Cristo. E em várias ocasiões, alguém se depara com a doutrina, se emociona e fala, então, se eu estou em Cristo, eu sou Cristo, Cristo sou eu, e aí só dá problema. Isso é algo que se processa pela fé. Dizer que estamos em Cristo, que Cristo está em nós, é uma maneira de dizer que a nossa vida, a nossa fonte de vida, a garantia da nossa vida é Cristo. E Ele nos concede e Ele opera a vida eterna em nós, a tal ponto que, mesmo após a morte, não importa quanto tempo leve, quanto tempo demore, nós ressuscitaremos. Nós seremos ressuscitados. Teremos corpos glorificados. E a Bíblia declara que teremos cada um o seu corpo glorificado. É algo para a eternidade magnífico e é difícil para nós entendermos, mas esse tem o objetivo de falar assim: você importa totalmente, todo o seu ser pertence a Cristo. Com toda a liberdade que há em Cristo, há limites estabelecidos para o uso do seu corpo. Com todo o amor, compaixão, graça e misericórdia que há em Cristo, há limites estabelecidos para o uso da sua mente. Em Cristo nós somos chamados a uma nova vida. E é um desafio. E é um grande desafio. Eu separei só alguns textos. Não peguei todos os textos que falam da doutrina. Eu estou perto aqui de Pedro, 1 Pedro. O apóstolo Pedro, para você ter uma ideia de como é a explanação, de como é 1 Pedro 1, como é isso, eu vou ler aqui, eu não tenho o fôlego que deveria ter, mas o apóstolo, como eu falei, eu quero te mostrar, a doutrina está toda nessas cartas aqui. Pedro fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é obrigatório, não tem que ser difícil para todo mundo. Mas, se no presente, por breve tempo e se por necessário, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto mais a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu vou só um segundo aqui, tá vendo? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação do... Meu irmão, alguém falou, e eu concordo, o diabo e o mundo criaram um Deus pagão que é um grande inimigo. O tal do Deus chamado dinheiro. Parece que tem uma fêmea dele chamada Fortuna. Mamon. O Deus das riquezas. Riquezas e bens duráveis nós temos em Cristo, em glória.
Nós temos em Deus. Mas tem aqui nesse mundo aí um tal de mamon que fala, não, deixa comigo que eu resolvo mais rápido. Cilada terrível. Cilada terrível. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Havia algo grandioso, magnífico que os profetas anunciavam e eles mesmos não eram capazes de entender plenamente. Isso só ficou claro, isso só ficou estabelecido, até mesmo para os apóstolos de Cristo. Isso só ficou evidente após a ressurreição e a ascensão, a vinda do Espírito Santo, a capacitação especial do Espírito de Cristo. Foi ali que eles entenderam que o propósito de Deus para a salvação ia além da comunidade dos judeus, da comunidade de Israel, ia além da pátria, ia além do povo nacional. Tinha o propósito de atingir a salvação de Deus em Cristo Jesus, tem o propósito de atingir todas as nações da terra. E graças a Deus, isso é realizado através do tempo. Graças a Deus, fomos chamados à existência no devido tempo, no tempo da salvação. Isso aconteceu no primeiro século, foi tempo de salvação, no segundo, no terceiro, antes era tempo de salvação, sempre foi pela graça. Porque só há um Salvador, só há um Senhor e Cristo. Há só uma salvação. Não tem uma salvação mais aprimorada do que a outra. Os salvos do Antigo não estão em condição diferente dos salvos do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Em Cristo, a humanidade foi nivelada. Em Cristo, a humanidade foi restaurada. Em Cristo, a humanidade foi resgatada. Em Cristo, a humanidade será glorificada. Olhar para frente me parece algo bastante interessante, importante, relevante. Mesmo que em algum momento você tenha a impressão ou a sensação de que o chão lhe foi retirado ou roubado, você está em terreno sólido. Você está firmado na rocha. Você está em Cristo Jesus. Até o conceito de igreja muda. Não pode ser comunidade da fé. Ela passa a ser, ela é de fato, comunhão dos santos. Comunhão daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Comunhão daqueles que estão em Cristo Jesus e que estão com Cristo Jesus. Tem na doutrina isso também. É difícil entender, é difícil entender. O apóstolo Paulo coloca na condição de mistério. Porque há dificuldade de entender. Mas mesmo entendendo com dificuldade, isso vai te fortalecer. Isso vai te ajudar no dia difícil. Isso vai te manter de pé
quando outros estão caindo do seu lado, chorando, gemendo, gritando, desesperados. Você poderá falar com ousadia paulina. Completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. A coroa dos justos está reservada para mim em Cristo Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Eu espero ter, de maneira correta, sem ter criado qualquer complicação, apresentado de maneira bem simples essa doutrina que é tão importante, para, de alguma maneira, instigar você a procurar pela doutrina cristã, pela verdadeira doutrina bíblica, pela verdade que vai te fortalecer e te preparar para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.